Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 28 de outubro, estamos na 30ª semana do Tempo Comum e hoje a Igreja celebra a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Convido a meditarmos juntos nesse momento no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Nós temos, nesse dia de hoje, na celebração desses dois apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu, esse último conhecido como os santos das causas impossíveis, nós temos esse evangelho do chamado dos 12, na versão do evangelista São Lucas. Todas as vezes que celebramos um apóstolo, no caso hoje 2, nós somos chamados a recordar e celebrar, louvar a Deus por essa realidade genuína. Nós somos convidados a voltar às fontes. A nossa igreja, uma das notas da igreja é apostólica, Nós dizemos a Igreja Católica Apostólica, ou seja, una, santa, católica, apostólica, as notas da igreja. E as notas é como se a realidade de identidade. E o apostólico é porque, de fato, foi a partir da transmissão daquilo que os apóstolos viram e ouviram, e também a transmissão que se dá pela realidade mesmo do próprio sacramento da ordem, é que cremos que aquilo que professamos na doutrina da nossa fé, ela não é uma realidade inventada, elas não são silogismos, mas elas provêm de modo autêntico do Senhor. Por isso que dizermos que somos uma igreja que tem uma característica de identidade apostólica é que aquilo que professamos, de fato, tem a sua realidade de fonte a pregação de Jesus, que foi transmitida a nós através dos apóstolos. Por isso que a festa de todos os apóstolos é um dia que eu e você somos chamados a recordar essa realidade verdadeira, autêntica, original. A nossa fé provém da revelação de Deus em Cristo Jesus. Isso, com toda segurança, a igreja zela e guarda, esse penhor de riqueza, esse tesouro. Hoje nós celebramos isso. E por isso que recordamos o chamado dos 12. Que esse chamado, essa realidade permanente na igreja ainda continua. E ela é fonte de graça, fonte de salvação. Porque através dessa continuidade, a salvação se estende por gerações e gerações e nos alcança. Por isso é motivo de louvor, de ação de graças nesse dia. Da mesma forma, nós vemos essa característica tão própria de Lucas, que Cristo, antes de escolher os 12, passa uma vigília de oração, uma noite de oração. Como que a decisão, a realidade da decisão
viesse de Deus, né? É desejo de Deus, o querer de Deus, o querer salvífico de Deus. E da mesma forma, a partir do chamado dos apóstolos, todo o povo se achega àquela comunidade apostólica e ali acontecem sinais, sinais que apontam para a manifestação da salvação de Deus. Ou seja, é quase que quando eu me achego, quando eu tomo posse, quando eu mesmo confirmo a minha fé na fé dos apóstolos, a salvação de Deus acontece em nossa vida. Por isso, queridos irmãos, amadas irmãs, peçamos a intercessão hoje de São Simão e São Judas Tadeu. Peçamos que ambos apóstolos intercedam por nós, para que cada vez mais a nossa vida, a nossa fé possa estar enraizada na doutrina da Igreja, sem ser deturpada, viver a verdade, viver aquilo que foi revelado por Cristo Jesus e chegou até nós pelo testemunho apostólico, sabendo, crendo que viver a verdade, viver a realidade da fé da Igreja é graça, é salvação, é cura para as nossas almas, libertação para o nosso ser e cada vez mais unidos a eles, caminhamos firmemente rumo a viver a salvação conquistada por Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos livre de todos os males. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.